Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo, mais um estudo. Uma curiosidade bíblica. A Bíblia fala de animais falantes. Vamos ver nesse vídeo o que acontece para que estes animais falassem. Porque a Bíblia cita pelo menos dois exemplos clássicos, bem conhecidos na Bíblia, de animais que falaram. A serpente que enganou Eva em Gênesis 3, e a jumenta que falou com Balaão. Como entender essas passagens de animais falando? Vamos analisar esses dois fatos. Temos que ter em mente que estes animais foram usados por seres espirituais. No caso da serpente, foi usada pelo diabo. No caso da jumenta que falou com Balaão, foi Deus que abriu a boca da jumenta para repreender Balaão. Então são coisas espirituais. Nesses dois casos, vemos que tanto Balaão quanto Eva, nenhum se assustaram ao ver o animal falando. Se fosse hoje uma pessoa vendo um animal falando, a pessoa ia correr ou ia desmaiar, devido ao susto que seria muito grande. Alguns sugerem que antes da queda havia a possibilidade de animais falarem, pelo fato de Eva não ter se assustado com o diálogo com a serpente, e ainda ter dado ouvido à serpente. Ela não apenas ouviu, dialogou, como deu ouvido à história dela. No meu ver, tudo era novidade. Adão e Eva talvez não tinham todo o conhecimento da criação como nós temos hoje. Nós temos a certeza que nenhum animal pode falar. Se um animal falar com alguém, a pessoa vai correr. Veja que Balaão também não se assustou quando a jumenta falou com ele. E já fazia tempo que Deus tinha criado Adão e Eva. Então já deu tempo suficiente para que Balaão entendesse e animal não fala. E ele não se assustou com a conversa da jumenta. Então eles poderiam não ter todo o conhecimento acerca dos animais. Até porque a pena que a serpente sofreu por ter enganado Eva, no caso da Eva, foi rastejar. Se a pena que ela sofreu foi rastejar, podemos crer ou entender que cobra poderia voar ou andar ou os dois. Muitos questionam se foi o diabo que usou a serpente, porque Deus castigou a cobra. A Bíblia diz que toda a criação foi afetada pela queda do homem, né? Vamos supor que a cobra andava, ou voava, ou os dois. Hoje, se uma cascavel ou qualquer outra cobra perigosa rastejando, veja o perigo que ela traz. Agora imagine uma cascavel correndo atrás de uma pessoa, imagine o estrago que faria. Ou então voando atrás da pessoa, né? Imagina o mal. Por isso que Deus foi obrigado a impor que a cobra iria se rastejar. Os animais são irracionais e eles não têm as faculdades da inteligência. Podemos ter a certeza que não foi a serpente que falou com Eva, foi o diabo. Da mesma forma que não foi a jumenta que falou com Balaão. Eles foram usados. Quem falou com Eva, com toda certeza, foi o diabo e não a serpente. Satanás controlou a serpente. Em Apocalipse podemos provar isso. Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Pronto, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra,
e os seus anjos lançados com ele. No capítulo 20, verso 2, também deixa claro que a serpente é o diabo. Lá diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e não a cobra. O diabo controlou a serpente. Podemos afirmar que o diálogo entre a serpente e Eva foi a primeira sessão espírita do mundo. O diabo incorporou a serpente, ou na serpente. Foi uma comunicação direta com Satanás. Foi Satanás que falou com Eva. Foi uma sessão espírita. Da mesma forma hoje, que demônio tentando se passar por alguém que morreu, ele pode incorporar no corpo de alguém, alegando ser a pessoa que morreu, mas na realidade é um demônio. E até mortos que aparecem, né? O demônio se materializa na pessoa e aparece. Mortos não voltam mais. Uma pessoa que diz incorporar uma pessoa que morreu, mesmo que use a voz da pessoa e mesmo que adivinhe coisas da vida da pessoa, é um demônio. A serpente é um animal e todo animal é irracional. Os animais não têm as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a inteligência e a emoção. Satanás tem tudo isso aí porque ele é um espírito com personalidade e inteligência própria, semelhante aos demônios. São seres espirituais com personalidade e inteligência própria. E se fosse a serpente, qual seria o interesse dela em fazer Eva pecar? Nenhum. Quem tinha interesse era o diabo. Eva foi enganada pelo diabo e não por uma cobra. Na Bíblia Pentecostal tem um comentário bem interessante. Lá diz que Satanás controlou a serpente e a usou como instrumento para efetuar a tentação. Exatamente isso aqui. Satanás manipulou a serpente para destruir a fé que Eva tinha acerca da ordem que Deus tinha dado de não comer o fruto. Essa foi a intenção de Satanás, fazer ela duvidar de Deus e pecar. Da mesma forma no caso de Balaão, aquilo foi da parte de Deus, não o diabo. Foi Deus que, lá diz que Deus abriu a boca da jumenta para repreender Balaão. Foi um sinal na vida de Balaão para que ele mudasse a sua conduta. Então é isso aí então. Resumido, mas deu para compreender. E se você gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação do vídeo, que não custa nada para ninguém. E se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Eu posto 3, 4, 5 vídeos por semana, de acordo com a disponibilidade. Então se você não for notificado, entre e procure que está aqui. Então é isso aí, obrigado e até o próximo.